Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e você está ouvindo o Manda Notícias, um projeto de jornalismo criado para o enfrentamento da Covid-19. No fim de semana, eu vi algumas pessoas compartilhando nas redes sociais uma imagem que trazia o título Falta de Transparência. Na imagem dizia, abre aspas, o que a velha mídia mostra. Brasil ultrapassa a Itália em número de mortes por coronavírus. O que a velha mídia não mostra. Itália, 60 milhões e 300 mil habitantes, sexto país com mais óbitos por milhão de habitantes, 557. Brasil, 2010 milhões de habitantes, 20º país com mais óbitos por milhão de habitantes, 160. Fecha aspas. Eu já havia lido em alguns artigos que diziam que a comparação entre os países era errada, mas logo que vi essa mensagem fui apurar os dados para entender se a notícia era real ou não. Rastreando a mensagem, eu apurei que ela foi divulgada no Twitter no dia 5 de junho pelo empresário Luciano Hang, um apoiador conhecido do presidente Bolsonaro. Na imagem, não há nenhuma fonte de informação que indique de onde os dados foram retirados. Então, eu fiz uma pesquisa e descobri que, de acordo com o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das mais respeitadas no mundo, em 8 de junho, apesar do Brasil ter superado em números absolutos tanto o número de casos confirmados quanto as mortes por Covid-19 registrado na Itália, quando é feito comparativo por 100 mil habitantes, a taxa de mortalidade é menor. Na segunda-feira, 8 de junho, o Brasil registrou um total de 691.175 casos e 36.455 mortes, o que representa uma taxa de 17,40 casos-morte para cada 100 mil habitantes. Na Itália, o número de casos da mesma data era de 234.991 casos e 33.899 mortes, uma taxa de 55,10 casos para cada 100 mil habitantes. Essa diferença proporcional acontece porque o número da população dos dois países é bem diferente. No Brasil, somos 209 milhões de pessoas, enquanto na Itália, esse número é de 60.680 milhões. Olhando dessa forma, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Brasil está na 16ª posição, enquanto a Itália está na 6ª posição em números de mortes. Importante dizer que a Itália saiu do pico da doença, então está em queda crescente no número de casos e de mortes, enquanto aqui no Brasil não há tendência de queda. Para ficar mais claro, eu chequei outros dados. De acordo com o levantamento apresentado pelo Google, fornecido pela Wikipédia, no dia 7 de junho, a Itália registrou 197 novos casos de Covid-19, enquanto que no Brasil, esse número foi de 18.912 casos. Mas o que de fato estar à frente ou atrás da Itália representa para nós? Na verdade, não muda muita coisa. Quando a gente pensa que essas estatísticas complicadas de serem lidas e entendidas, na realidade, são representações de vidas. A pandemia não é uma competição mundial. É um problema grave que, dependendo do caminho adotado, tem maior ou menor consequência na vida das pessoas. Importante dizer que a Itália foi um dos países onde a pandemia mais fez vítimas, porque, de acordo com os especialistas, demorou muito para adotar as medidas de isolamento social. Aqui no Brasil, desde a semana passada, o Ministério da Saúde tem dificultado e até omitido a divulgação de informações sobre os números de casos de mortes por coronavírus, o que tem causado muitas repercussões negativas, inclusive fora do país. Muito mais do que usar os dados para fazer comparações com outros países, é essencial que se tenha as informações rápidas e eficientes para que sejam tomadas medidas corretas para o enfrentamento da pandemia. É o que chamamos de políticas públicas. Enfim, por hoje é isso. Eu sigo acompanhando o que acontece no país sobre a Covid-19 e trago aqui nos próximos episódios. Se você tiver alguma dúvida ou se receber uma mensagem que te deixou inseguro, envia para mim no número 11 9
8336-0334. Se por acaso você recebeu esse áudio de um amigo e quer receber esse podcast toda semana no seu celular, envie um oi para o número 11 98336-0334. Você também encontra todos os episódios no Spotify, no aplicativo da Apple, na Rádio Mixtura e agora também no Facebook, na fanpage Manda Notícias. Beijo grande, fique em casa, vai passar.